vocês nem sabem o que esperam por vocês. Já andei tweetando que hoje o programa ia ser uma maravilha, porque sábado passado eu tive uma aula maravilhosa de pós-graduação, aquela pós que eu faço com aquele fabuloso, maravilhoso professor Henry Okigami, que vem aqui no Mais Saúde, que generosamente cede aquele horário dele, todo exprimido, mas que vem aqui, assim, pelo menos uma vez cada 2 meses, para nos encantar com seus conhecimentos. E eis que eu tive uma aula, gente, que eu fiquei encantada. Eu ficava olhando, e pior é que em vez de anotar a aula, eu anotava o que eu ia fazer de pauta com o palestrante. Então, eu, numa hora que teve um intervalo, levei lá meu cartãozinho e falei assim: você vem no meu programa, né? Ainda cutuquei o Henry, falei assim: Henry, eu vou levar esse palestrante aí pro nosso programa. E trouxe aqui esse farmacêutico fitoterapeuta, que é mestre em farmacologia pela Unicamp, o Dr. Rogério da Silva Veiga, para falarmos de coisas fantásticas. O que é? São assuntos práticos que você vai poder colocar no seu dia a dia, mas coisas tão simples que fazem uma diferença, que vocês vão ficar encantadas e encantados. E você da rede, eu não vou nem perder muito tempo falando muita coisa, porque eu quero que você consiga ouvir e ter acesso, porque se de repente você não vai conseguir pegar pela internet a continuação do programa quando nós saímos da rede, depois você vai lá no YouTube e ouça a continuação, porque tem muita informação. Eu estou encantada, vocês vão ver que é uma senhora pauta. Lembrando, aproveita esse nosso convidado que sabe tudo e mais alguma coisa. Verdade sua. Olha, façam as perguntas que vocês quiserem. Façam as perguntas que vocês quiserem, porque inclusive eu já tenho uma aqui no Twitter, mas deixa eu apresentar aqui o nosso convidado e dar um bom dia para ele, porque ele já está conversando com a gente. Olá, Rogério, obrigada por você estar aqui conosco, ao vivíssimo dos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, através da nossa rede querida Canção Nova. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar levando esse tipo de informação, que o que a gente vê, né, por aí, apesar de levar em consideração que tudo é ferramenta, né, a gente vem utilizando aí dentro dos sintéticos isolados, mas nem sempre a conduta é utilizar o que é melhor para o paciente, né. Pois então, tudo que eu faço, o que antecede é estar fazendo melhor pelo paciente. Pois é, você sabe que eu tive uma pergunta aqui, aliás, ontem, porque dentro do meu trabalho, dentro dessa área de ação, dentro da saúde, eu não represo informação, né? Então, o Twitter é uma das ferramentas que eu uso para estar divulgando informação de saúde, nutrição, etc e tal. E aí eu estava falando, uma das minhas seguidoras aqui do Twitter, que aliás é @GiselaSavioli, me perguntou se o chamate, que eu estou tentando achar aqui, minha querida, você que é de Recife, o sobrenome é Assis, acho que é Neide Assis, se eu não me engano, ela me perguntando se o chamate era bom para diminuir a glicemia. Tô vendo se eu me recordo bem da sua pergunta, porque eu não estou conseguindo abrir aqui do estúdio a sua questão. Então, tem fundamento? Olha, tratamento de glicemia, né, tem que levar sempre em consideração aquilo que a pessoa já está utilizando, né? Se ela já está utilizando algum hipoglicemiante, se ela já está utilizando insulina, né? Isso, é importantíssimo então, gente. Qual que é a conduta, né? Por exemplo, a utilização de um chamate. O chamate, ele auxilia, sim, né? Então, seria uma conduta auxiliar no tratamento do diabetes, né? Ela não vai utilizar somente o chamate para tratar o diabetes, embora consiga chegar, né, com fitoterápicos, né? Mas é lógico que tem que ter um acompanhamento médico, né? Para saber direitinho, né, o controle da glicemia, para saber direitinho qual que é a natureza da hiperglicemia, qual que é a natureza do diabetes. Então, aí, o que eu recomendo, né? Eu recomendo ela estar utilizando, então, lembrando que o Willets paraguaense,
né? Ilex paraguense, que é o nome científico da pensa erva em mate, chamate? É chamate? Não, ele é chiquérrimo, Ele tem um Ilex nome... paraguense. Ó. Ele é uma espécie, inclusive é uma espécie nativa aqui do Brasil, né? Da América do Sul. A gente fica tomando chá verde, né? Vamos tomar os nossos. Então, pois é. Então, ele é fonte de saponinas. Essas saponinas ajudam muito na eliminação do excesso de açúcar, ajuda a modular o açúcar no sangue, é fonte de flavonoides, fonte de polifenóis, que também ajuda, né? Só para lembrar que o principal constituinte da popular pata de vaca, né, são flavonoides, né? Então ela pode estar utilizando, eu recomendo ela estar utilizando aí uma xícara de chá, né? Pode ser uma decocção, né? Pode ferver junto ali por 1 minuto a 2 minutos, né? No caso o chamate, que é a erva torrada, né? Não, a erva mate é aquela que está presente do chimarrão, né? Que ingrediente principal do chimarrão, mas o caso dela é que ela está perguntando do chamate. Utilizando uma xícara de chá, veiculando de uma colher a 2 de sobremesa ao dia, pode auxiliar sim, inclusive até que a gente estava comentando, né, das 4 tias lá, né, das microangiopatia, doença macrovascular, problemas vasculares, renais, né, arteriosclerose. Então, mas é sempre importante lembrar que o excesso pode levar a uma hipertensão, porque é fonte de cafeína, né? Então, a pessoa tem que ter muita cautela quando ela vai utilizar o chamate. Deve estar tomando chamate, está tomando café, tomando refrigerantes à base de cola, né? Então tem que ficar muito, tem que tomar cautela. Tem que ter cautela com erva mate, né? Sim. O Ilex nesse sentido. Porque depois toma chá verde, aí começa uma associação. Lembrando, né, Rogério, que é importante sempre relatar ao seu médico o uso dessas outras... Com certeza, essas outras ferramentas, né? Inclusive é um trabalho que a gente vem buscando, né? A gente, fazer uma capacitação desses profissionais, está levando essa informação também, né? A própria proposta do livro, né? Como uma ferramenta para as pessoas estarem consultando, né? Que é o livro Uso Tradicional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? E da editora Combrafito, né? Que tem aproximadamente ali 300 plantas, né? Muito bom. Bom, mas nós vamos agora estar falando, meu querido, o seguinte, eu convido todos assim, você tem uma dúvida? Quer saber se tal planta é boa, se tal comida ajuda, se tal erva, se tal tempero? Não percam a oportunidade de ligar. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Rogério, dicas para os nossos ouvintes. Vamos lá. É bate-bum, rapidinho, que você tem tanto conteúdo, eu não quero perder tempo. Vamos lá. As pessoas sabem por que aquelas preparações à base de ácido cítrico chama sal de fruta, por exemplo? Não. Por causa do limão. O limão, um excelente digestivo, um excelente neutralizante, tá? Um tamponante, ele equilibra todos os meios celulares do nosso corpo. Tá? Ele é um desintoxicante universal, né? Ele é fonte de ácido cítrico, ácido ascórbico, flavonoides e potássio. Resumindo, né? O ácido cítrico ele controla tudo quanto é meio celular, seja intracelular como extracelular. Regula o sangue, né? Os flavonoides porque ele é ácido, porém ele é alcalinizante. Alcalinizante, então. Na boca, quando você tem um pH ali neutro, você pode perceber, logo que você toma um limão, você toma água em cima, você percebe que ele está equilibrando o pH na boca, né? Ele deixa de ser ácido. Assim ele faz no estômago, assim ele faz no sangue, assim ele faz na urina. Máximo. Então auxilia na eliminação de ácido úrico também. Né? Essa presença de flavonoides e do ácido ascórbico também é excelente para problemas circulatórios, né? Para fragilidade capilar, para hemorroidas, varizes. E como você recomenda o uso do limão? Eu recomendo, então, essa proposta do sal de fruta, né? A pessoa, após não fala assim que o povo vai achar que tem que tomar esses outros sais de frutas. Vamos corrigir esse nome. Então, a fruta é o limão, né? Inclusive... para inchaços, né?
É muito bom também. Inchaço, assim, mulher em épocas de TPM, por exemplo? Isso ajuda muito, porque é fonte de potássio e, assim, para aqueles que estão preocupados com a insuficiência renal crônica, né, esses flavonoides ajudam a equilibrar, né, eles são moduladores, ajudam a diminuir a inflamação e na insuficiência renal crônica e diminuir a acidez da urina, que é uma coisa muito agravante, que agrava muito, né, a insuficiência renal crônica, né? Então o limão também é indicado para insuficiência renal crônica. Então, assim, como digestivo, eu recomendo logo após as refeições pegar um limão médio, espremer, lógico, após manipular o limão, lavar bem as mãos por causa do problema do sol, né, a presença de furano com marinas. Espreme um limão, a mesma quantidade de suco que der ali, coloca de água. Tá? De 1 a 2 limões. Se você for uma refeição muito, né, uma feijoada, por exemplo, né, após assim uma churrascaria, né, então 2 limões espremidos, a mesma quantidade de água, toma e depois toma água em cima, porque, viu, Gisela, se você utilizar só aquele suco do limão e não tomar água em cima, então você vai colocar água para diluir o limão e vai tomar depois uma água em cima daquele suco. Tomou, engoliu, vai tomar água em cima. Mas quanto de água? Aí e meu ácido clorídrico, Rogério? Não tem problema, ele equilibra. Ah, tá. Ele equilibra, tá? Então, se você tá ali tendendo a um pH ali de 2 a 1 ali na digestão, ele vai estar equilibrando para 2 a 3, ele vai estar segurando, então as enzimas digestivas vão funcionar melhor. Olha que incrível. E porque ele é tamponante. Entendi. Então, o que você vai acontecer? Lógico que é importante, se a pessoa já está empanturrada, não fica colocando mais líquido no estômago. Lógico. Né? Então tá ali, vai dar uns 2 dedinhos mais ou menos de suco de num copo ali de 250 ml, vai dar uns 2 dedinhos ali de suco de limão, coloca mais 2 dedinhos de água e toma. Depois toma mais uns 2 dedinhos de água, 4, em cima. Por quê? Porque pode dar problema no esmalte do dente. Tá. Pode aumentar a porosidade e sensibilidade. Gente, mas então olha... você toma água para lavar a boca e para lavar o esôfago. E você está me falando uma coisa tão interessante, que eu fiz uma palestra sobre boca seca num congresso internacional de odontologia, e o ácido ascórbico, etc e tal, eles estimulam produção de saliva, que tem todo um componente interessante para estimular a saliva, e saliva é super importante para fixação de cálcio nossa, esmalte. Sensacional isso. Para evitar também para você perder a óssea, infecção, muito né? interessante isso. Nossa, me fez lembrar disso. Boca, muito interessante. Então, inclusive é bom, né? Excelente para gripes e resfriados. Né? Vitamina C, né? E fora que vai ajudar a absorção do cálcio, desculpa, do ferro. Do ferro. Não, o que é importante lembrar também, que além da vitamina C, né, que é um imunomodulador, né, o que é muito importante lembrar que o limão, a pessoa que tende a ter infecções, a pessoa que come muita carne, a pessoa que come muito doce, tende a ter infecções. O limão, ele equilibra o pH do sangue. É verdade. Ele equilibra o pH do sangue. Então, a pessoa que ela já está com alguma infecção, para o processo inflamatório, ele tende a acidificar o meio. O limão, ele tende a equilibrar o meio. Além do que, gente, lembre. Então, ele tem essa ação também preventiva. Quando a gente está com câncer, o nosso sangue está extremamente ácido. Nós comemos muita proteína. A proteína acidifica o sangue. Sangue acidificado, quem tampona principalmente o cálcio do nosso osso. Consequentemente, o pessoal fica sempre associando que precisa comer muito leite e derivados a fim de conseguir mais cálcio para pôr no osso. Mas eu digo assim, que mais do que pôr cálcio no osso, você tem que lembrar de não tirar o osso, o cálcio que está no osso. E isso é fundamental que você falou. Olha, fantástico. Dou a dica aí de 4 limões por dia, tá? 4 limões por dia? 4 limões por dia. Nossa, né? eu não no mínimo 4. Tá, né? E olha, sabe o que acontece? Ele também ajuda no pH do cérebro. Então o que pH acontece? Do cérebro? Ajuda no pH do cérebro, então a pessoa ela também tem um bem-estar. As aminas biógenas, né? As aminas do bom humor, né? Serotonina, né? Por exemplo, né? Elas tornam-se mais estáveis na presença desse tamponamento
promovido pelo limão também. Então, Rogério, 100%. os meus ouvintes devem estar meio malucos e malucas, e eu junto com vocês, porque outro dia eu tive um rapaz aqui fantástico falando de crudivorismo, mas eu não sabia que o crudivorismo tem 2 linhas. Uma do tal do alimento vivo, que germina tal, mas não é essa a linha dele. A linha dele é o alimento como está na natureza. E eu achei que tinha tanta lógica e muito interessante. Depois que esse pessoal faz pauta aqui, eu começo a prestar atenção e eu falei, não, eu estou comendo muito pouco o alimento realmente como ele está na natureza. E comecei a comer mais salada, mais... E aí eu olho agora para uns alimentos mais cozidos lá em casa, eu falo, Tereza, precisa fazer mais salada, mais alimentos crus. Aí agora eu estou vendo que eu vou precisar comer mais uns 4 limões. Porque a gente vai realmente assimilando o que a pessoa vai falando e a gente vai sentindo que tem mais lógica. Por que ele é desintoxicante universal? Porque ele ajuda na metabolização, na eliminação de substâncias tanto ácidas como substâncias alcalinas. Bom, como eu estava dando a dica, né, Gisela, que quando você ingerir com o estômago vazio, pode ser a forma de limonadas, né? Um limão mais diluído. Né? Perfeito. Por que você vai ingerir ele mais concentrado como digestivo? Porque você já está empanturrado, já está com o estômago cheio e você não quer ficar jogando muito líquido, porque, né? Olha, então de manhã você pode tomar uma limonada e, gente, lembrando, que os cítricos a gente só tem que tomar cuidado para pessoas que têm enxaqueca por causa da... Como é o nome daquela substância? Ai, gente, o ticureteco. Furanocumarina? Não, Jesus, não, Pai Eterno, aquela substância que dá vasodilatação no cérebro, que pode oferecer enxaqueca. Bom, depois eu lembro para não ocupar. Não, eu vou lembrar já, calma, não se preocupa. Mas, por exemplo, refluxo é um problema também, eu vejo nos cítricos, e algumas associações com alergias, né? Mas fora isso, tudo bem. Os cítricos são super bem-vindos, né? Olha, então, vale lembrar que, por exemplo, uma planta assim que octopamina, as octopaminas, né? Então é só isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, vale lembrar que cítricos, no cítrico a gente observa uma quantidade de açúcares muito biodisponível, assim, em concentrações variáveis, né? Então, por exemplo, na lima da Pérsia, no limão, né, eles têm propriedades, inclusive são frutas que são indicadas, inclusive para diabetes, né? Porque tem muito pouca quantidade de açúcar biodisponível. A laranja já é contraindicada, tangerina já é contraindicada. Inclusive a presença também de proporção de ácidos orgânicos, que pode estar muito relacionado. Então, acredito eu, pelo que você está falando aqui, já estou imaginando aqui os mecanismos fisiológicos, né, e as condutas farmacológicas, que essas frutas cítricas mais ricas em açúcares venham promover. Vamos procurar sobre quais são os cítricos com menos conteúdo de octopamina? Você tem como saber disso para mim, Rogério? Posso ver sim. Aí a gente vê isso, porque realmente é muito interessante essa... coisa, viu, que eu vou evitar de esmagar as sementes, porque essas substâncias nitrogenadas, né, essas precursoras de aminas biógenas, elas estão dentro da semente. Por isso que é amarga. E já matamos a charada. Então, tudo que é amargo, não é verdade? São as sementes. Exato. Tem que tomar cuidado para esmagar a semente. E a semente da maçã que... Espremedor de limão, né? Que espreme a semente junto. Não, tire a semente. Eu tiro a semente da maçã antes de colocar na centrífuga. Porque realmente... Nem dou pro meu cachorro. Porque tem os glicosídeos cianogênicos. Todas as sementes, das sementes, elas são ricas em glicosídeos cianogênicos. Por quê? Curiosidade. Isso. A planta, né, a maneira dela sobreviver, né, é fazendo com que a semente chegue até a terra e germine. Exato. Então, é uma parte muito frágil da planta. Então, ela tem esses mecanismos de defesa que ela já esperem que, inclusive, uma das maneiras de estar dissipando essas sementes, né, é fazendo com que os animais comam a fruta e não comam a semente. Exato. É uma defesa. Exato. Aí ela perpetua essa informação para dizer, não, semente amarga não é bom, vai te fazer mal, vai te dar dor de cabeça. Isso, né? é muito interessante. Então, acho uma delícia essas informações. Manda ver, vamos lá, o que mais? Então, eu tenho aqui também uma indicação, né, para remoção de verrugas diversas, inclusive verrugas neoplásicas, tá? Para câncer de pele, tá? Problemas de câncer de pele. Então, lavar a ferida logo após a devida higienização com infusão de chá verde, tá? Que vai estar protegendo, né, a recidiva ali do
tumor, né, recidiva ali da verruga, no que se refere aos raios UVA, o chá preto em relação aos raios UVB, então, então você pode estar proporcionando uma proteção de pessoas que têm tendência, né, inclusive preparações que veiculem, né, fica aí, né, a dica, que veiculem chá verde e chá preto. E o alecrim como altamente cicatrizante, antisséptico, porque podem haver infecções oportunistas, né? Então, alecrim. Então, essa associação aí de uma infusão de chá verde, chá preto e alecrim, né? Então, como é que você vai fazer? Né? Você vai fazer numa colher, a gente vai estar buscando o sinergismo. O sinergismo a gente busca um efeito ótimo com quantidades menores, né? Então, peraí. Então, ao invés de você utilizar, se eu fosse utilizar somente chá verde, ao invés de você utilizar somente uma colher de sobremesa, né? Ou uma colher de chá, que seja de uma única erva, eu vou estar utilizando colheres de chá, né? Quantidades menores dessas 3 ervas. Então, eu vou fazer a infusão, né? Com aquela maneira que eu indiquei, que é ferver a água, desliga o fogo, coloca na erva, né? Abafa aí por uns 10 minutos, coa e utiliza e usa o tópico, né? Então, uma colher de chá verde, uma colher de chá preto e uma colher de chá de alecrim. Vale lembrar que, se for utilizar o alecrim fresco, multiplica por 3 a quantidade, né, de alecrim a ser utilizado, né? Se for o contrário, você diminui 3 vezes. Se for a fresca para seca, mas a dica que eu estou dando aqui de uma colher de chá de cada uma é da planta seca, tá? Então, posso dar mais alguma dica? Não, tem uma ótima, mas é que agora já estamos saindo quase da rede, né? Mas eu estou vendo aqui que tem a Franciele de Curitiba. Franciele, como você está mandando aqui um recadinho pelo Skype, eu estou entendendo que você está assistindo a gente pela internet, né? Então, eu vou deixar para responder a sua questão no próximo bloco, porque ela está perguntando assim: boa tarde, doutora, quando estou com sintomas de gripe, preparo um chá de limão, alho, canela, mel, cravo e gengibre e me sinto bem melhor. Esse chá faz bem? Só que, olha, o Rogério tem uma dica para a gripe que é fantástica e ele vai repetir para a gente no próximo bloco, tá? E você que é da rede, não fica triste, nós vamos estar voltando no próximo bloco com um monte de mais novidades, mas o Rogério vai voltar muitas vezes, gente, porque ele tem muito conteúdo. E não adianta, eu acabo me dispersando, falando outras coisas, ele também, e é que esse bate-papo tão gostoso que a gente fica, né? Mas a gente vai voltar várias vezes com muitas dicas, e você que é da rede pode estar nos acompanhando pelo blog.cançãonova.com/América, ou então depois ouvindo esse programa pelo YouTube, colocando o programa Mais Saúde, a data de hoje, né? Ou também colocando o nome do Rogério, o Rogério da Silva Veiga, e ouvindo, porque vocês têm que estar com lápis, caneta na mão e anotando, gravador, né? Gravador, isso. E programa ótimo para vocês estarem dando e passando o link para os seus amigos, tá? Para dizer, olha que legal, olha as receitas. Então, mas aqueles amigos que não são ainda ligados aqui na Canção Nova e que depois é uma dica boa para vocês passarem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com essa dica. Gente, essa dica da gripe que ele vai dar, eu achei sensacional. Já já a gente volta. Depender de tua vontade, minha vida. Abandonar a mente, Senhor, e colocar-me em tuas mãos e despojar-me de tudo que sou para depender de tua
Estamos apresentando Mais Saúde. A Boa do Dia, com o Padre Léo. Davi tem consciência, e nós somos chamados a ter essa consciência, de que o pecado vai contra a criação que Deus opera em nossa vida. Vai contra. O pecado nos deforma. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Pensa isso no íntimo do seu coração. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. É o contrário desse espírito egoísta. Peça isso para o Senhor agora. Você ouviu A Boa do Dia, Rádio América. A Rádio América continua diariamente com sua programação dinâmica, mobilizando nas 24 horas do dia vários profissionais para levar a você a melhor programação. Na segunda-feira é Conexão Canção Nova, sou eu, Flávia Soares. Músicas, palestras, transmissões ao vivo, profissionais das mais diversas áreas à sua disposição. Programas que movimentam o seu rádio todo dia. Esse é o programa Mais Saúde, para toda a rede Canção Nova, por esse Brasil inteiro. E agora com muito mais interatividade através do america.cançãonova.com. Nos ouvindo e também nos assistindo. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir-se melhor e mais feliz. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Revestivos da armadura de Deus. Acampamento no Combate da Oração, nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Padre Bruno, Padre José Augusto, Ana Lúcia, Tiago Tomé e Gil Duarte. Nos momentos de dor e sofrimento, a oração nos fortalece. Venha participar. Informações 12 31 86 2600. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. O calendário do bem deste mês ajuda a proporcionar novas oportunidades aos jovens do Projem. Projeto Geração Nova. Fazendo o seu algo a mais no valor mínimo de R$10, você ajuda o projeto Geração Nova e ganha o livro Dons de Fé e Milagres de Márcio Mendes. Participe, faça parte do futuro de nossos jovens. Calendário do Bem, nosso algo a mais por uma geração nova. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. Me encantaría ir a la próxima jornada de Brasil, no es una experiencia única, pues se comparte con todos y ante todo la fe, estamos todos unidos por Cristo. La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Rio de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. América. Estamos apresentando Mais Saúde. Nossa, um monte de participações, pessoal curtindo pelo Face. Temos aqui a Rita de Cássia. Rita, a Ana vai esperar a sua resposta, porque a Rita pergunta assim: gostaria de saber se existe alguma planta, chá, que ajude a controlar o colesterol. Ela diz que toma o limão batido no liquidificador, um copo com água, batido com casca e tudo. Ela diz que não tira aquela casquinha branca, ela faz tipo limonada suíça e acrescenta adoçante stevia. É certo esse procedimento? Rita, só responde pra gente se você tira ou não a semente, tá? Vou ficar aguardando a sua resposta para poder responder a sua questão. Mas antes nós vamos responder a questão anterior sobre
gripe. Como faz a nossa ouvinte, tá certo? Gengibre, mel, essa coisa toda. Exato, não, pode continuar utilizando, né? Mas nós temos uma dica melhor. Inclusive, existem estudos, né, em que comprovam que a associação desses chazinhos da vovó, né, das vovós, né, apresentam sinergismo. O que é sinergia, gente? Então, é aquela soma de ações. Eu sabe como que eu explico? Uma tábua que aguenta 10 quilos, com outra tábua separada que aguenta 10 quilos. Junta as duas juntas aguentam 30. Não 20. Então, os antigripais que tem aí no mercado, né? Proporcionam sinergismo. Tá. Então, eu vou dar a dica aqui para você estar acrescentando casca de cebola. Não torça o nariz. No mesmo? Pode Olha, colocar junto. casquinha, casca de cebola. mas aquela primeirinha, bem escurinha, né? Isso, parece uma asinha de barata, né? Ai, meu Deus. Aquela marronzinha. Ai, meu Deus, agora pegou, E olha, né? não torça o nariz, porque é bem diferente das folhas mais internas da cebola, né? Tem aquela questão do mau cheiro, né? Cheiro forte, diferente, tá? É muito mais suave. Então, aquela bem marronzinha, exatamente. fininha. Então, utiliza-se, ela pode estar veiculando na xícara de chá dela, né? A casca de uma cebola pequena, né? Ou então, no caso, se ela quiser já separar de uma cebola grande, ela já fraciona, já parte em 4 partes aí, porque geralmente o tratamento de resfriado vai de 2 a 4 vezes ao dia, né? Então ela já separa aí já para preparar as outras xícarazinhas de chá. Então ela vai fracionar, né? Então uma cebola grande dá para um dia inteiro, tá? Então o que ela pode fazer? Agora assim, a dica da infusão de casca de cebola, caso a pessoa queira fazer apenas a casca de cebola, o que ela vai fazer? Ela vai esmagar, olha, é importante, inclusive tudo que você falou aí, viu? De que utiliza o alho, a casca de limão, tudo é bom sempre esmagar antes para você melhorar a extração, para você conseguir retirar com maior facilidade aquilo que te interessa nas plantas, tá? Então você vai fazer a mesma coisa com a casca de cebola, vai esmagar, joga água fervendo, tá? Então você ferve, desliga o fogo, joga, abafa, isso, a casca de uma cebola média a grande, coa ou não, você pode preferir, se você preferir, você pode deixar lá, né, a casquinha ali, e durante o dia você vai utilizando. Então utiliza isso aí de 2 a 4 vezes ao dia, né? Isso para o indivíduo. Então o que você pode fazer? Você pode fazer gargarejos para vias respiratórias inferiores, você pode utilizar como um sorinho, você pode colocar nas narinas, né, lavar as narinas, você pode estar fazendo o gargarejo também para vias respiratórias superiores também, né? Porque sempre assim, você ingere as substâncias que tem na cebola, uma boa parte delas é eliminada por via pulmonar. Então, quando você está eliminando pelos pulmões, você também está tendo uma ação antisséptica. Então, você tem uma ação local, você tem uma ação através do sangue, né? Que vai chegar e que você vai ingerir, né? E você vai ter uma ação na eliminação. Tá? E outra coisa, para quem tem nebulizador também, para substituir um sorinho ou uma água destilada para fazer inalação. Que bárbaro, que bárbaro. É ótimo, olha assim, para primeira proteção, a pessoa vê que ela vai ficar resfriada, tem aquela tonsilite, né? Aquela inflamação nas amígdalas, né? Olha, isso aqui aquela garganta que começa a raspar, né? É ótimo, é bom para afta. Olha! Tá? É bom para afta, inclusive aqui um banho de assento que eu vou estar falando, também pode estar utilizando também a casca de cebola. Banho de assento, Banho de assento também, que você está utilizando banho de assento, é a casca de romã e orégano, né? Que você tem ali uma ação astringente, antisséptica, antiprotozoária, né? Inclusive o tricomonas, o próprio corrimento, existe o combate, né? Nessa conduta. E ação antifúngica, né? Por candidíase. Então você vai utilizar ali, né? No banho de assento, a casca de uma romã, tá? Isso para 1 litro d'água, tá, Gisela? Você vai utilizar aí 2 colheres de orégano, pode ser aquele orégano. Gente, eu não falo que orégano é antifúngico. Né? E você está utilizando também aí a casca de uma cebola. Então vai fazer esse banho de assento Então, isso é uma preparação. Você vai preparar de 1 a 2 vezes ao dia. Se forem 2 vezes ao dia, melhor. Mas vamos após fazer o banho. Vai fazer um chá, uma infusão também, esmaga as ervas, joga água quente, abafa, isso ali numa leiteira, né? Isso ali no fogão, né? Desligou o fogo, né? Desligou o fogo,
A água ali vai estar fervida, vai estar quente, né? Muito quente. Aí num copo você esmaga as ervas, joga aquelas ervas dentro da chaleira ali e abafa. Depois de 10 minutos secou e faz o banho de assento. O banho de assento por 10 a 15 minutos. Tá. Então, isso daí você vai estar fazendo aí num período de 1 a 2 semanas. Perfeito. Tá certo? Uma vez ao dia? Uma vez ao dia, de 1 a 2 vezes ao dia. Como a nossa vida é muito corrida, né? Então prefere-se fazer na parte da noite, né? Depois do banho. Não, mas até mesmo porque nessa hora nós estamos um pouquinho imunossuprimidos, né? Por conta aí do nosso ciclo circadiano. E porque a pessoa ela vai estar em repouso, não vai estar transpirando, então vai estar agindo de uma maneira melhor ali durante o sono, né? Quando a pessoa estiver no seu leito ali. Que tal tomar também um chazinho de alecrim, um chazinho de orégano antes de dormir, talvez, fazendo uma sinergia? O que você acha? Tem que tomar cuidado com o chá de alecrim, porque o chá de alecrim ele é hipertensor. Então, o que acontece, né? As pessoas que são mais sensíveis são menos. Tem pessoas que utilizam o chá de alecrim, inclusive muito bom para enxaqueca, tá? Fica a dica da enxaqueca. O chá de alecrim, tem pessoas que perdem sono com o chá de alecrim. Então, existe aquelas questões de variações individuais. Individualidade bioquímica. Então, assim, que eu recomendaria para noite, né? Eu recomendaria para noite um chazinho mais de camomila, de erva cidreira, de alfazema, né? Um suquinho ácido, um suquinho de maracujá, porque a acidez ele ajuda a diminuir a noradrenalina, né? Ajuda a diminuir a adrenalina circulante, a pessoa ela fica mais calma, então ele metaboliza mais rápido, então assim faz com que a melatonina haja de uma maneira mais eficiente. Então um suquinho ácido à noite, né? O suquinho de maracujá, ele faz o efeito sedativo, né? Que a gente bem sabe que a ação sedativa mesmo, né, Gisela, estão nas folhas, né? Então aí pode ser uma tintura, né, de passiflora, né, que felizmente é isenta de prescrição, né, mas tem que haver cautela, né, porque vale a pena, sempre está sendo dito que ao persistir nos sintomas o médico deverá ser consultado. A nossa intenção aqui, dentro do uso tradicional, é fazer uma indicação para enfermidade de baixa gravidade. Perfeito. Né? Aquilo que é isento de prescrição. Então, o que eu digo assim, não é isento de prescrição, não é porque eu não preciso do profissional, não é isso. É porque é seguro, né? Tudo que é isento de prescrição é seguro. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. E quais as outras dicas, meu querido? Então, o suco de abacaxi com limão, né? Para problemas de cálculos de diversas origens, né? Seja por oxalato, seja por ácido úrico, né? Seja por proteínas diversas. Por quê? Porque no suco de abacaxi tem enzimas que digerem o corpo do cálculo. Que fantástico, não? Essas enzimas, muitas pessoas acham que, olha, elas são digeridas no estômago e não chegam até a corrente sanguínea. Chegam não só até a corrente sanguínea, como também chegam até a urina, né? Então utiliza-se o suco de abacaxi. Olha, já vou te dar uma dica. Que se utilizar o suco de abacaxi com a casca, o efeito é melhor ainda, porque tem os flavonoides, que são anti-inflamatórios das vias urinárias. Com limão. Com limão? O seu com limão, né? O limão ele é tamponante, porque ele vai estar eliminando o ácido úrico do sangue e da urina também. Ele vai estar equilibrando, né? Como já comentei. Então, utilização aí, né, de pessoas que têm cálculos muito grandes, né? Tá utilizando aí 2 copos ao dia. Por quê, Gisela? Porque como a gente tem, os flavonoides têm propriedade diurética também, então se você tiver uns cálculos muito grandes, você não pode estar aumentando muito a pressão dentro do ureter, a pessoa vai ter um deslocamento da pedra. Então é um tratamento lento. Tá? É um tratamento lento. Então, assim, com outras espécies, né, vegetais que são utilizadas, como a própria cana do brejo, como a própria quebra-pedra, você tem que utilizar quantidades pequenas, ou no máximo 2 copos ao dia. Então, no caso de xícaras de chá, no máximo 2 xícaras de chá. Né? Então, como que dando mais uma dica de quebra-pedra e cana do brejo, utiliza uma colher de sobremesa para 1 xícara de chá. As duas podem ser utilizadas em decocção, tá? Que você coloca a água, ferve junto por 1 minutinho ali, desliga o fogo, coa e toma. Tá. Mais alguma dica para algo renal? Então, tem aqui o suco de cenoura com salsão para problemas de insuficiência renal. Então, como é que você vai fazer? Gente, vocês perceberam que a vegetação nossa
se você tomar, assim, sucos de vegetais, assim, alternando, variando, gente, é uma farmácia, né? Exatamente, isso aqui a gente encontra na feira, né? Exato, na Feiras natureza, livres. como Deus colocou. Então, então, muitas vezes eu falo, né, que às vezes faz uma feira muito bem feita, né, a gente Não, precisa e nem detalhe, passar na não jogue as farmácia. ramas fora. É. Gente, nós estamos aqui preparando umas pautas, estava conversando com o Rogério, gente, o que tem de coisa boa nas ramas, nos talos, nossa senhora. Então, a suco de cenoura com salsão, então você vai utilizar aí, né, uma xícara da cenoura ralada e uma xícara do salsão picado, então tem que ter o mesmo volume. Tá? Então você faz ali, né? Equivalência, você vê ali que tem a mesma quantidade de um como de outro. Coloca uma xícara de água, bate e coa. Você pode estar tomando até 4 vezes ao dia. Posso né? fazer Até na 4 copos, centrífuga? Pode fazer na centrífuga. Eu acho que também. na centrífuga extrai tão bem o Pode fazer na sumo. centrífuga também. Tá Pode fazer na centrífuga. ótimo. E é importante estar tomando água, porque a gente tem... porque na centrífuga a gente vai aproveitar somente a água do alimento, né? Então é importante dobrar aquela quantidade na centrífuga com a água, porque a gente melhora a eficiência, a gente faz com que os ativos dessas plantas, né, da cenoura, né, que está ajudando ali, tem uma ação anticoagulante local, né, assim como o salsão neutralizante, então muitas vezes insuficiência renal crônica, a gente tem problema de acidez, né, local. Então como diurético, como tamponante. Então a gente tem ali também uma ação cicatrizante da luz dos ureteres, então é indicada também para pessoas que têm problemas de pedra nos rins e da bexiga, né? Pessoas que têm cistite, né? Então aí é 4 vezes ao dia, né? Então tomar cuidado com a exposição ao sol por causa do salsão, por causa das furanocommarinas, né? Sempre exposição ao sol ao manipular. A pessoa manipulou, mesmo, igual quando faz com limão. Manipulou. Gente, eu não sabia tem que disso. lavar, e quando eu tomar, de preferência lavar ao redor dos lábios. O salsão? Salsão, figo, né? Gente, novidade. Limão. Então, limão igual... Cítricos em geral. Então, né? limão, figo e salsão tem que ter a mesma até erva ação. doce, sabia? Que Erva é bom doce? você lavar os Que lábios, novidade. né? Por causa das Olha, gente, furanocommarinas. vivendo e aprendendo. Bom, o Cláudio ligou aqui e quer uma dica de um chá para quem tem refluxo e por conta desse refluxo tem muita dor no peito. O que pode tomar? Olha, o Cláudio, é o seguinte, segue a dica lá do sal de fruta. Ai, não fala essa palavra. O pessoal vai pensar em tomar aqueles Alka-Seltzer da vida, sei Não, lá, desculpa, sei lá, não é aquela para as coisa pessoas medonha. sem fixar. Bobinha, ainda me aparecem com aquele omeprazol medonho. Ai. Não, então, o suco do limão, então o suco do limão médio espremido, né? Você vai colocar a mesma quantidade que você obteve ali de suco de água, né? Isso após as refeições. Aí você logo em seguida toma água, lava a boca, bochecha bem, lava bem a boca e lava bem o esôfago, tá? Para não ficar aquele residual de acidez. Isso após as refeições. Antes das refeições você vai utilizar a infusão de guaçatonga, tá? Guaçatonga, a planta, o nome dela científico chama Caseara silvestris. É, bonito o nominho, né? Você vai utilizar aí uma colher de sobremesa para uma xícara de chá. Tá. Né? Uma colher de sobremesa na água previamente fervida, coloca, né? Esmaga sempre, coa antes das refeições. E preferência 4 vezes ao dia. Tá? Agora, se eu não tenho disponibilidade, então qual que é a prioridade? Em jejum pela manhã e antes de dormir. Tá? Rogério, a Rita de Cássia não respondeu se ela faz a limonada suíça dela com ou sem semente, mas vamos então, de todo jeito, responder. O ideal é não pôr a semente, a gente já falou sobre isso. Agora, é bom bater o limão com a casca? Olha, inclusive eu quero até dar uma dica aqui de suco de inhame, que vai o limão com a casca. Isso! Não tem problema, tá? Não tem problema desde que você tenha cautela de você não disponibilizar, né, aquelas substâncias que são fotossensibilizantes na pele, né? Então tem que sempre fazer na lavagem. Então, o suco de inhame, né, você vai utilizar aí um inhame médio, tá? Você vai bater no liquidificador com 1 litro d'água, ele cru. Tá? Sem a casca, tem que lavar direitinho, o limão é a mesma coisa. O limão é com a casca e tudo. Tira as sementes, tá? Bate no liquidificador, aí você pode servir. Isso aqui é um modulador hormonal.
para reposição hormonal em mulheres na época de climatério. É mole. O que é importante é que ele é um modulador. Então, um modulador que você já pressupõe que não existe ação residual, né? Não, tanto farmacocineticamente como farmacologicamente falando, ou seja, tanto não vai ficar retido no corpo, como não vai dar problema de interações, tá? Mas tem que ser nessa quantidade, tá? Então aí a mulher ela pode estar ingerindo, então ela vai estar fazendo 1 litro, né? Então para uma dose bastante interessante seria 2 copos desse litro aí, contendo um limão e contendo um inhame. Tá ótimo. Em quantidades maiores é bom estar revendo aí, né, a manutenção com repositor hormonal. Perfeito. Repositores hormonais. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Cristina do Rio Grande do Sul tem 3 perguntas que eu acho que a gente vai acabar quase que o programa com elas. Olha só. Qual a diferença entre uma tintura de uma planta e o extrato dessa planta? Qual a diferença entre as propriedades dos limões? E se tem algum chá para memória? Certo. O que é a diferença entre a tintura e extrato? Tintura e extrato é o seguinte, é viável que haja uma padronização das preparações, tá? Por quê? Porque isso daí facilita muito para todos os profissionais envolvidos na atenção ao paciente, né? Então, é importante que, por exemplo, o médico ou nutricionista, quando vai fazer uma prescrição de uma tintura, que ele já saiba que aquela tintura ela tem 20% de planta. Uma coisa padronizada mesmo, viu, Gisela? Tá? Então, assim, eu sei que para cada 1 kg de planta eu faço 5 litros de extrato. Então, é importante essa padronização. Quando tintura mãe, que é uma preparação da homeopatia, mas que nós podemos utilizar também na alopatia, então é 1 kg para fazer 10 litros. Então o que você faz? Quando você está utilizando uma posologia de tintura, né, a gente tem que contar sempre com a questão da qualidade, que tem ali 20%, a gente vai estar dobrando a posologia para tintura mãe, quando a gente não achar tintura. Tá? Agora o extrato é um conceito bastante geral, né? Uma infusão pode ser um extrato, tudo que você leva ao ato de extrair alguma coisa é um extrato, entendeu? Então um extrato seco, né? Você tem lá o extrato fluido dentro dessa padronização, Gisela, que a gente está comentando aqui, importante, geralmente ele é 1 para 1, é 1 kg de planta para fazer 1 litro de extrato. Então o que é importante? É importante que as farmácias de manipulação, as indústrias farmacêuticas sigam, né, essa padronização. Então, um profissional, né, um farmacêutico, um médico, nutricionista, por acaso tiver alguma dúvida, peça o laudo, né, peça o laudo da preparação para saber quanto que tem lá, porque, como eu mencionei, né, que existe a tabelinha lá do livro, né, de equivalência. Aí é só jogar e fazer regra de 3. É por isso que a gente às vezes gosta de sugerir uma determinada farmácia, porque a gente costuma, que nem no Panisa, né, que a gente gosta de trabalhar com fitoterápicos, porque a gente já sabe que eles usam daquele jeito, então a gente já sabe... Mas a gente orienta, a maioria das farmácias a gente orienta que seja feito isso, né? Então, porque a gente nós temos um compêndio chama farmacopeia, né? Farmacopeia de o nome regras. É lindo, né? Bom, e os diferentes tipos de limão, por exemplo, limão galego, limão, como é que é aquele amarelinho? Limão cravo. Exato. Então, olha, as dicas que eu estou dando aqui é dentro de todas as espécies, de todas as variedades de limão, né? Citrus limon, né? Que é o nome da espécie. Tá ótimo. E se tem algum chá para memória? Você está estressada, né, Cristina? Porque cortisol detona neurônio, né? Então, existem diversas espécies, né, de planta. Então, a própria proposta do ginseng, o ginseng coreano, ele é excelente, né, para problemas de memória. O ginkgo biloba, só que o ginkgo biloba ele é de prescrição médica, então você tem que procurar um neurologista. Mas não tem acesso na farmácia de livre demanda? Você chega lá e compra? Não, o ginkgo biloba não. Não. O ginkgo biloba ele é de prescrição médica. Não tem uns que você vai lá no balcão e pega? Então, você está falando para fazer infusões, decocções. Eu não sei, vira e mexe o óleo lá, tá lá ginkgo biloba no balcão, você, lá naquelas banquinhas lá da farmácia, você vai e pega. Ginkgo biloba então denuncie, porque não pode, não porque pode? ele é de prescrição médica.
Tá? Existe uma proposta aí para que haja um treinamento junto com os nutricionistas, junto com os farmacêuticos, e existem preparações que são ótimas, né? Como, por exemplo, a tintura é melhor e muitas vezes aquelas preparações que aparecem que a gente acha na farmácia. Por quê? Porque a gente tem reduzido, viu, Gisela, aquela questão da coagulação, da ação anticoagulante exacerbada, do sangramento. Tem muito sangramento, prova muito sangramento porque você usa, naquelas preparações você usa 40 quilos de planta para fazer 1 quilo de extrato. Numa tinturinha 20%, você não tem tantos efeitos colaterais. Então, é muito importante a preparação. Tá? Quando se fala em fitoterapia, é primordial falar de preparação, porque faz parte dos tripés que é a qualidade. Então, é o ginkgo que é... Ginkgo biloba e ginseng, existem artigos que falam de associação de ginkgo biloba com ginseng. Isso, eu confundi com ginseng. Pessoas com acima de 70 anos, então, se você for colocar numa tabela de equivalência, que está lá disponível no livro, 50 gotas. Então, assim, 25 gotas, tá? Avaliar-se de 1 ou 2 vezes ao dia, porque duas vezes ao dia pode dar problema de hipertensão, então, de preferência, utilizar de manhã. Tá? Existem outras espécies também, existe a rhodiola, rósea, isso. Tem a fáfia paniculata, maca peruana. Nossa, a maca peruana é bom pra tanta coisa. É fantástico. Maca peruana é pra combater vício, né? Pra combater vício. Muito boa pra combater vício. Compulsão também? Sim, também. Só que tem que tomar cuidado. Acho que eu vou fazer um programa só com essa maca peruana, porque eu tenho visto até pra libido de mulher é muito bom. Sim. Até... GH. Liberação de GH. Pois é, apesar que hormônio de crescimento, viu, pessoal? Começa a decair quando a pessoa tem apesar que a gente precisa. Outro dia eu estava conversando com um entrevistado que falou assim, mas não para os sacerdotes, porque para a castidade não pode. Tem que ser Agnus Castos. Exato. Bom, nosso programa está terminando, gente. Eu tinha certeza que ia ser uma pauta muito bacana. Rogério, muito obrigada pela sua disponibilidade. Quero que você volte ao Mais Saúde, porque agora que você já entendeu a dinâmica, vai anotando, vai mandando e-mail para mim toda vez que você observar que, olha, isso seria interessante para os seus ouvintes. E assim a gente vai fazendo um arquivo para que nós possamos... tá falando. E vem cá, vamos estar falando do seu livro num próximo programa. Traz aqui o Sérgio para a gente falar? Isso vai depender da disponibilidade dele, mas por mim tá na sua mão, hein? Então, mas eu posso também estar falando, tá bom, então vamos fazer uma pauta com Somos o livro. Em 3, né? Então isso daí facilita bastante. Tá bom? Mas a Mariana tá lá na Austrália, né? Tem dó, né? Você, ai meu Deus, mas já ela volta. Bom que ela traz aí novidades. Isso. Muito obrigada, tá, meu querido? E obrigada mesmo, tá? Agradeço a oportunidade aqui de estar trazendo esse trabalho aí, que, como eu já te disse, né, sempre buscando o que é melhor para o paciente. Graças a Deus. Queridos e queridas, lembrando, amanhã temos programa Mais Saúde, né? Toda sexta-feira, a partir das 13 horas. E amanhã a pauta é maravilhosa com o Dr. Roque Savioli falando de depressão. Espero vocês amanhã no Mais Saúde. Temos o que? O Dr. Pedro Chocaí, nós vamos falar de doenças renais. E temos o Dr. Roque Savioli logo a seguir, falando de depressão na TV Canção Nova. Um beijo grande e até lá. Meu Deus, contigo não sou sozinho. Venho aqui pedir, Senhor, me ponho em tuas mãos. Recebe minha vida, escuta minha oração. Minha vida sem